Aqui vamos ver o que o Core está falando sobre nosso querido Stable. Conselho do Corinthians aprova orçamento 26, mas endurece cobranças. Olha o que tem dentro dessa notícia. Conselho do Corinthians aprovou o orçamento do clube para 26 por unanimidade. Ninguém pode reclamar, viu? Avisei, 199 votos. Eu avisei, inclusive, as pessoas que disseram que ia ter muita dificuldade nesse orçamento. Eu disse, olha, 99 votos, o Core é 100% Stable. Unânime. Mas o aval planejado do planejamento financeiro veio acompanhado de cobranças severas à diretoria, unânime, sem ressalvas, principalmente em relação ao cumprimento das metas e redução de despesas. A avaliação predominante foi de que a gestão ainda está em andamento, mas que o discurso de herança administrativa não poderá mais ser usado como justificativa por descumprimento de objetivos. E poderia ser usado? Sempre foi assim? Os membros do Core reforçaram que, ao assumir a presidência, a atual direção também assumiu a responsabilidade integral dos resultados. Eu achei que isso era um pré-requisito para ser presidente do Corinthians, tá? Só acho. Achei curioso, rapaz. Membro do Core reforçar que quem assume a presidência tem a responsabilidade das finanças do Corinthians. Mas, rapaz, é novo para mim isso. Corte profundo em despesas e metas consideradas ousadas. O orçamento apresentado foi classificado como otimista e ousado. Ouvi esse mesmo adjetivo aqui no dia que eu recebi o orçamento. Extremamente otimista. Extremamente otimista. Isso aí para não dizer assim, surreal, né? Irreal, essas coisas. Otimista e ousado. Com metas agressivas em praticamente todos os departamentos. Os conselheiros destacaram que, apesar do tom ambicioso, os representantes da diretoria responderam a todos os questionamentos e não se esquivaram de críticas feitas durante a gestão, durante a reunião. Representaram a diretoria o vice Armando Mendonça, continua voando, Armandinho. O diretor financeiro apareceu, o Emerson Piovesan, só assim aparece, e o André Lavieri. O presidente Osmar Stable não marcou presença por estar representando o Corinthians na premiação do Campeonato Brasileiro na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Corinthians recebeu alguma coisa lá? Não sabia. Um dos principais pontos debatidos foi o enxugamento de despesas, sobretudo fora do futebol. A avaliação do Core é de que o corte impacta diretamente a estrutura esportiva do clube, especialmente modalidades como futsal e basquete, que efetivamente permanecem na grade esportiva. Futebol entra no centro de cobrança. O departamento de futebol foi alvo das críticas mais duras. Ainda que tenha sido reforçado que não haverá contratações no setor enquanto vigorar o plano de ajuste, os conselheiros apontaram que a folha salarial foi excessivamente inflada em gestões anteriores, com destaque para o período Augusto Melo, o que gerou impacto financeiro direto. O orçamento prevê uma redução de 150 milhões na folha do futebol, o que representa aproximadamente 40% de corte. 40% de corte. 25. Velho, 10 milhões, é? Todo 10 milhões, né? Teremos um... Pô, vamos lá. Mas Gabigol vem aí. A estratégia passa principalmente por distratos, não gostei dessa palavra. E saídas negociadas, e não por novas contratações. Rapaz, isso não vai dar certo. A última vez que tem distrato, nós vimos aí que é o distrato que ele fez. Não vai dar certo, isso não vai dar certo. Além disso, a diretoria trabalha com a expectativa de arrecadar até 150 milhões com a venda de jogadores ao longo da temporada, valor considerado essencial para o equilíbrio das contas. Metas passam a ser exigência e não mais discurso. Eu pensei que meta sempre foi exigência. No ambiente profissional, se as metas não são exigência, o que são elas? Ficção? Era o que existia no Corinthians, uma ficção. Todo orçamento do Corinthians era ficcional, nunca houve cumprimento nem cobrança. Mas estão dizendo que agora, em 26, com as SAFs batendo, com a RCE quase caindo, com intervenção quase entrando, agora é exigência. O Core deixou claro que a aprovação do orçamento está condicionada à cobrança efetiva do cumprimento das metas apresentadas. Eles fizeram um orçamento em outubro e não cumpriram, mas agora vai ser para valer. Não apenas no futebol, mas também consolidado no clube. Entram nesse pacote objetivos ligados à Arena Corinthians, às tributações negociadas, ao departamento social e aos esportes. Avaliação de que justificativas usadas anteriormente terão margem de aceitação. Terão menos margem de aceitação ao longo de 26. Ou seja, ao mudar o discurso. Também houve críticas ao prejuízo causado por mudanças na comissão técnica ao longo do período recente, apontadas como fator de aumento do custo do futebol. Ou seja, Dorival... Cuidado, Dorival. O cargo tá indo, meu filho. Gestão é chancelada, mas vigilância aumenta. Apesar das ressalvas, conselheiros consideraram o trabalho apresentado como consistente e compatível com a magnitude do Corinthians. A leitura interna foi a de que o orçamento é ambicioso e possível, desde que as metas sejam cumpridas. O Core sinalizou que não haverá mais passar a mão na cabeça da diretoria e que a fiscalização será constante, inclusive diante de movimentos externos que defendem intervenção no clube. Ó, intervenção mexendo na cabeça da galera. A mensagem deixada após a reunião foi direta. O orçamento de 26 foi aprovado, mas a cobrança será proporcional. Bom,
Em breve teremos como posso dizer, teremos essa ata. E quando tivermos essas atas, vamos ver quem falou o quê. Porque o orçamento realmente é extremamente ambicioso. As pessoas que cuidam da parte financeira, nós conversamos bastante com elas, disseram, cara, bastante otimista a questão do nosso orçamento. E ninguém falou um pio do descumprimento de 25, né? É um negócio impressionante. Mas, o que você achou? Teremos cortes, inclusive, tá? Aliás, inclusive tem uma matéria do meu timão falando sobre essa questão, que ele dá alguns outros detalhes, vou até acrescentar aqui para não ficar sem detalhes adicionais. A diretoria física finalizou, na defesa do documento, Osmar não defendeu nada, porque o documento não estava lá. Prometeu cortar ainda mais custos de diversos departamentos. Nos esportes terrestres... Aí já sim, agora sim tá tendo alguma... É aí que é o problema. Olha lá. A ideia da gestão é diminuir os gastos de 26 milhões de 25 para 17 milhões no próximo ano. Uma redução de 35%. Será que é 26? Eu acho que não, hein? Certo? Então teremos ali um acréscimo sobre essa situação. Meus amigos, é uma situação extremamente complicada, mas veremos essa abordagem quando se diz orçamento do Corinthians. Porque, assim, é uma peça de ficção que se descumprir não tem punição, foi o que aconteceu em 25. Né? Porque eles descumpriram quase que imediatamente depois de fazer o documento. Só que vale lembrar, tá? Core, quando vocês forem fazer a votação, quem assinar pela aprovação da conta de 25, como vocês falam, passar a mão na cabeça, etc., não esquece, se for 270, é gestão temerária conforme a Lei Geral do Esporte e como é no Profut. E lá na Lei Geral do Esporte, acredito ali no 66, 67, tem as responsabilizações dos conselheiros, dos dirigentes que tinham ciência da gestão temerária e mesmo assim não atuaram para punir aqueles que cometeram. Então, assim, inclusive vocês receberam um peticionamento, um requerimento de 10 conselheiros afirmando da responsabilização solidária de dirigentes, baseado na Lei Pelé, Lei Geral do Esporte, do Profut, entre outras leis ali, né, de igual monta, exatamente pelo orçamento de 25, que não foi cumprido. Então, assim, vocês acham que não vai acontecer nada com vocês? O Augusto Melo teve um protesto de 40 milhões, responsabilização por apenas 40 milhões de tributos não pagos, declarados, etc., que o Corinthians deveria fazer. Vale lembrar, 2025 são 400 milhões não pagos em tributos. Cuidado com quem está na frente aí dessa questão. Transparência no Corinthians não existe. Responsabilidade agora existe. E vocês vão ser responsáveis. Ufa, o que você achou, velho? Um escárnio. Um ato ilusório. Fingir que não está acontecendo nada. O principal tema que deveria estar aí não está. É RJ. RCE. Como que você faz um planejamento com um clube que está falido, não tem dinheiro e só antecipa a receita? Como você faz um planejamento sem cogitar uma RJ? Explica aí pra mim. Como você faz? Daí você quer falar pra mim que você aprovou um negócio sério? O clube é insolvente, o clube não se sustenta nem mais 6 meses. Depois que foi chutado, não fica chorando. Como você faz isso daí, sendo que você tá com juntando tudo, mais de 200 milhões de bloqueio de transfer ban. Quem juntando todos os casos vai dar isso aí. A RCE é em risco. Como que você não cogita uma RJ? Como que você não tem um plano para redução? Falar, se fizermos a RJ aqui, ó, vai enxugar a dívida aqui, vamos ter que fechar aqui, fechar ali. 400 milhões por ano de juros. Como que uma RJ não é tema do conselho aí do Core, pô? Não. Por isso que eu falo, tem que ser, vocês tudo vão ser varridos. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.